Bom dia, sejam bem-vindos ao 7º Seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem SBPA, da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor José Aprílio Carneiro Neto, atuo no Instituto Federal de Sergipe, sou professor da área de computação e estarei como mediador, como moderador dessa palestra. Sou pós-graduado pela Universidade do Minho, em Braga, fiz um pós-doutorado na área de engenharia de produção, também atuei no Porto, onde fiz também um pós-doutorado na área de sistemas inteligentes. Meu doutorado é na área de propriedade intelectual, com uma vertente aí para a área computacional, meu mestrado em desenvolvimento de software e a graduação em processamento de dados. E atualmente ministro de disciplinas da área de computação no Instituto Federal de Sergipe, campus Itabaiana. Nesse momento, eu quero dar as boas-vindas ao professor Dr. Messias Borges Silva, que vai nos honrar aí com uma palestra intitulada Neurociência aplicada ao ensino e aprendizagem. O professor Dr. Messias Borges Silva, ele possui graduação em Engenharia Industrial Química pela Faculdade de Engenharia Química de Lorena, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas. Também é certificado como engenheiro de qualidade pela Sociedade Americana para a Qualidade, criador do curso de pós-graduação em Engenharia de Qualidade da Unesp, professor adjunto doutor da Unesp, e também docente da Escola de Engenharia de Lorena, na USP. Fez parte de um grupo de docentes do MIT, ministrando o curso internacional do Lean Enterprise, na América do Sul. Também foi pesquisador visitante na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard, nos Estados Unidos. É acadêmico da Academia Brasileira de Qualidade, a ABQ, vice-coordenador do núcleo local, Unesp Guaratinguetá, do IEP3, ou seja, Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, também da Unesp. Possui vários trabalhos publicados na área, orientou 22 alunos de tese de doutorado, 22 dissertações de mestrados, participou de 15 supervisões de pós-doutorado e tem mais de 100 monografias voltadas para essa área de qualidade em cursos lato sensu. Foi diretor-geral da antiga Faculdade de Engenharia Química de Lorena, atual Escola de Engenharia de Lorena, a AEL. Tem experiências na área de engenharia química e engenharia de produção, com ênfase em engenharia de qualidade, métodos quantitativos, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade, método de Taguchi, processos oxidativos avançados, otimização e planejamento de experimentos, Lean Six Sigma, Lean Healthcare e inovação no ensino de engenharia. Professor Messias Borges, em nome da coordenação geral do evento, e do professor Erlandi, e também da professora doutora Elisângela Moraes, queremos te dar as boas-vindas e te agradecer por gentilmente ter aceito o convite de estar conosco no dia de hoje. A vocês que estão participando conosco deste evento, sugiro aí colocar as suas questões, disponibilizarem suas questões e dúvidas, para que a gente possa discutir posteriormente com o professor Messias no final da sua palestra. Coloquem as suas dúvidas aí no chat, e a sua participação ela é muito importante para nós. Agora eu passo a palavra para o professor Dr. Messias Borges e desejo, professor, uma boa palestra a todos nós. Ok, bom dia, professor Aprígio, obrigado pela apresentação. Professor Erlandi, professora Lili, muito obrigado pelo convite para mais uma vez estarmos aqui com vocês nesse evento tão importante que hoje já tem uma dimensão nacional. Então temos o Brasil todo participando aí conosco, e eu quero compartilhar com vocês, nesse tempo que nós vamos estar aqui juntos, um pouquinho daquilo que nós temos feito dentro de uma área que, vamos pensar do ponto de vista da pesquisa mesmo, científica, com rigor científico, no Brasil e no mundo, é uma coisa ainda incipiente. E a parte de uso das neurociências
com um enfoque voltado para a educação. As neurociências, elas, né, se desenvolveram assim, de uma forma bastante significativa nas últimas décadas, mas com uma ênfase mais voltada para a saúde, medicina. Quando nós falamos disso para a área de educação, a gente ainda vê, né, pequenos nichos de pesquisadores no mundo trabalhando em cima disso, e eu sou, né, um desses pesquisadores tentando, né, trazer para a nossa comunidade brasileira uma série de coisas que possam melhorar de uma forma significativa os nossos padrões de educação. Particularmente, nós estamos, nesse momento, trabalhando só no ensino superior, mas nossa equipe, né, de pesquisadores vem crescendo a cada dia e não demora muito tempo, né? Nós chegaremos no ensino médio e também no ensino fundamental. Mas, nesse momento, né, o nosso foco é educação no nível superior. Neurociência aplicada à educação no nível superior. A minha apresentação já foi feita, né? Vocês estão me vendo, né, aí pelo Google Meet, alguns, né, pelo YouTube. Então, esse sou eu, um pouquinho aumentado, né, para quem está vendo a tela pequenininha. Já foi, né, feita a minha apresentação, mas eu só quero reforçar, né? Como eu sou funcionário público, eu preciso, né, dar contas, prestar contas das minhas atividades. Estou, então, nesse momento, né, num horário de trabalho, mas fazendo, né, uma coisa que está diretamente relacionada aí ao nosso trabalho, né? Essa apresentação curricular já foi feita, né? Então passo rápido por isso e vamos lá. Se nós imaginando, né, que a nossa audiência seja uma audiência quase toda ela composta, né, por professores e professoras de universidades aqui do nosso país. Vamos conversar um pouquinho a respeito de mudanças e evolução da tecnologia. E, na sequência, isso vai ser muito rápido, na sequência eu faço os links com a parte mais interessante, né, da nossa fala, que é a parte ligada a neurociências e educação. Se nós olharmos nosso brasileiro, Santos Dumont, lá em 1906, o Santos Dumont pega uma coisa pesada, motorizada, tira do chão e bota isso para voar, né, o 14 bis. Menos de 100 anos depois, exatamente em 1969, a gente estava pisando na Lua. Ou seja, né, os seres humanos construíram uma nave, essa nave saiu, esse foguete saiu aqui da Terra, foi ao espaço, chegou na Lua, desceu na Lua. Essa nave era uma nave tripulada, tripulante desceu da nave, passeou no solo lunar, voltou para a nave, essa nave voltou para a Terra, chegou na Terra com os tripulantes vivos. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, né, evolução do conhecimento, desenvolvimento de tecnologia, foi uma coisa muito, muito, muito grande, num espaço de tempo muito pequeno. Se nós olharmos esses 55 anos que se passaram depois de nós termos pisado na Lua, né? Nós estamos finalizando
o ano de 2024. Então, já, né, 55 anos já se passaram. O que aconteceu nesse meio século, né? Meio século. O que aconteceu nesse meio século que no momento que nós estávamos pisando na Lua, em 1969, essas coisas não existiam. Então, só para vocês terem uma ideia, né, os computadores pessoais, sistema de GPS, sequenciamento genético, ressonância magnética para fazer exames, né, com imagens na área de saúde, drone. Eu vou colocar no formato de imagem, fica mais claro para todos nós. Nada dessas coisas que estão aí nessa tela, nada disso existia em 1969, quando nós estávamos pisando na Lua. Sequenciamento genético, né, drone, ressonância magnética, robôs fazendo atividade na manufatura, impressão 3D, né, o sistema de comunicação, né, que nós temos hoje via GPS, as mídias que nós usamos para nos comunicar e para usar tantos outros aplicativos, né? Muito bem. Se nós olharmos, por exemplo, para a evolução da área aeronáutica, dos primeiros aviões para os aviões atuais, e aí, né, eu quero chamar a atenção, essa aeronave aqui é uma aeronave brasileira, esse aqui é o E2 brasileiro, feito pela Embraer. Esse aqui é um avião militar, também fabricado pela Embraer. Esse aqui é o Super Tucano, né? Um avião antigo da Embraer, mas que faz sucesso até hoje. O portfólio dos aviões da Embraer é um portfólio extenso, né? Eu trouxe outros tipos de aeronaves, no sentido, né, de nós termos uma comparação, mostrar o tamanho da evolução. Se nós olharmos, por exemplo, para a evolução da área automobilística, né, uma evolução fantástica. Se nós olharmos para a evolução da área de telecomunicações, né, mas uma coisa também fantástica. Já temos, por exemplo, nesse momento, o iPhone 16, né, aí no comércio. Eu, Messias, né, cheguei a telefonar num cara desse aqui. Né, e hoje, é claro, eu não tenho um, né, mas temos acesso, né, a mídias muito parecidas, né, com esse nível de tecnologia que um iPhone 16 pode nos dar. Então, se nós pegarmos esses três, né, essas três áreas, eu escolhi só essas três. Se nós olharmos para essas três áreas, hoje 2024, e quiséssemos tentar fazer uma predição de como essas coisas serão daqui 100 anos, a gente não consegue fazer. Daqui 50 anos, a gente não consegue fazer. Daqui 20 anos, a gente não consegue fazer. Messias, então se a gente não consegue fazer uma previsão, uma predição de como essas coisas serão daqui 20 anos, nós que somos educadores, o que é que efetivamente a gente tem que levar para dentro das escolas de nível superior, que é o nosso foco, né, de fala hoje. Então, a gente não sabe o que vai ter. Agora, o que é que nós temos que levar para dentro de uma sala de aula, para dentro de uma universidade, né, para dentro de uma faculdade? Nós temos que levar ciência. Seres humanos precisam aprender ciência. Se os seres humanos aprenderem ciência, eles serão capazes de acompanhar, e não só acompanhar, né, mas serem protagonistas desse processo de evolução, desse processo de construção dos novos conhecimentos e das novas tecnologias. E falando disso, vamos dar uma olhada, né, para a cara da geração que é a geração
que nós estamos educando? Nós estamos educando essa geração, é a geração Z. Tá? Quem está na faculdade hoje é o pessoal da geração Z. Geração Z é uma geração 100% plugada nessas mídias que todos nós usamos. E essa geração, ela é capaz de trocar isso aqui, que é tradicional, que todos nós, né, que não somos da geração Z, fizemos uso, eles são capazes de trocar isso por uma mídia dessa natureza. Eu tenho uma neta que está nesse momento, já tem vários netos, né, que estão na faculdade, né, mas recentemente uma neta numa escola, primeiro colegial, primeiro ano do ensino médio, teve lá uma atividade, e por conta dessa atividade, eles tiveram que ficar sem acesso à mídia deles durante todo o período que eles estavam dentro da escola. A menina passou mal, né? Não que ela utilize, né, durante a aula, mas só o fato de não ter fisicamente a mídia dentro da bolsa, né, fez com que ela passasse mal. Então, a gente sabe que hoje, essa geração, ela tem muito, né, de uma coisa que está lá dentro da cabeça e que a gente ainda não desvendou totalmente, e que, de alguma maneira, nós, educadores, precisamos desvendar, para que, após termos um conhecimento mais apropriado, mais profundo, sobre aquilo que acontece nessa cachola, né, onde está aí o nosso cérebro, né, que é um pedaço, né, do nosso sistema nervoso, como que isso pode ser trazido para nós, professores, nós, educadores, de modo que nós possamos aplicar esses conhecimentos na elaboração de métodos de ensino que facilitem de uma maneira muito mais interessante a aprendizagem. E aí, vale a pena, né, eu usar um pouquinho, né, desse momento. Muitos de nós, né, nós que estamos aqui assistindo e participando do SBPEA, somos professores, preparamos as nossas aulas, vamos para dentro da sala de aula, ministramos as nossas aulas, muitos ainda, mas quando eu digo muitos, mas são muitos mesmo, muitos ainda utilizando aquele método tradicional de pegar o seu slide, seja o slide do PowerPoint, ou feito no Canva, não importa onde seja feito, mas pega o slide e projeta o slide e fala. Ou vai para o quadro, né? A sala de aula de 1900 era uma sala contendo carteiras desconfortáveis e quadro negro. As salas de aula que nós temos hoje, depois de eu ter mostrado, né, toda essa evolução de tecnologia de alguns setores, a nossa sala de aula ainda é uma sala de aula desconfortável, carteiras desconfortáveis, o quadro que era negro ficou verde, né? Quem ainda trabalha com giz, né, na grande maioria das vezes tem na sua sala um quadro verde. Alguns trabalham com a canetinha naquele lugar onde é o quadro branco, né? Então, a tecnologia, né, o mundo mudou de uma forma muito significativa, mas o lugar que nós usamos para produzir, para fazer a educação, ainda é exatamente o mesmo. Os métodos que nós estamos utilizando são exatamente os mesmos. E saibam e não se surpreendam. Essa geração que nós estamos educando
ela tem uma capacidade de atenção de em torno de 15 minutos. Daqui a pouquinho eu vou colocar um slide com, assim, 6 coisas que são básicas para aprender. A primeira delas é a atenção. Quando nós estamos dando aula, vou usar esse termo, dando aula, e dá-lhe a projetar slide, dá-lhe a projetar slide, dá-lhe a falar, a turma que chegou, os primeiros 15 minutos, eles até estarão atentos. Depois daí, eles vão perder a atenção. E nós, professores e professoras, ainda somos teimosos, é teimosia nossa, né? De continuar dando a mesma aula, no mesmo estilo. Você percebe, você olha para a turma e você vê que a turma não está engajada. Alguns dormem, e eu vou mostrar por que alguns dormem, já explicando isso, né, à luz da neurociência. E aí depois, a gente faz aquilo que todo mundo faz, né? Dá prova. Avalia o indivíduo dando prova. A prova sozinha, aquela tradicional, que muitos de nós, né, foi educado fazendo prova, essa prova não funciona. Essa prova ela consegue medir algum nível de capacidade de memorização. Nós estamos preparando indivíduos para um mundo em constante evolução. Indivíduos que a cada dia que passa, né, recebem problemas novos, problemas diferentes daqueles que nós recebemos, que nós utilizamos ao final do capítulo de um livro, completamente diferentes. E nós ainda insistimos em, por exemplo, avaliar fazendo prova com a lista de exercício que está lá no final do livro. Não que a lista de exercício do final do livro não seja importante. Ela é importante. Ela precisa ser utilizada. Mas não é só isso. A gente não avalia a capacidade do aluno criar. A gente não avalia a capacidade do aluno resolver problemas novos. A gente continua dando os mesmos problemas. Então, né, nós, professores, eu estou dentro desse time. É claro que eu estou dentro desse time, mas já tem pelo menos 2 décadas que eu acordei para a vida e eu acordar para a vida. Eu comecei a trabalhar um pouco, né, mais direto com essas coisas. Fui mundo afora ver o que os melhores do mundo vinham fazendo. Eu já trabalho na Harvard, eu estudei no MIT, eu cheguei a dar aula com o pessoal do MIT, né? Eu fiz curso de gestão acadêmica para inovação no Olin College, na região da Grande Boston, que é a escola mais interessante que nós temos hoje no planeta Terra, escola de engenharia, né? Onde, né, você não tem a disciplina matemática, você não tem a disciplina física, você não tem a disciplina química. Você entrega para o aluno de primeiro ano de engenharia um projeto real e ele vai trabalhar, claro, com uma equipe, e à medida, ou na medida que conhecimentos de matemática, de física, de ciências forem aparecendo, ele vai aprendendo de uma forma que nós que somos de engenharia, né, falamos do sistema puxado ao invés do sistema empurrado. Você vai puxando o que você precisa, já aplicando, porque tem uma coisa, né, que muitos de nós não sabem. O que a gente recebe na sala de aula, se não tiver voltas constantes para aquilo, de uma forma programada, nós vamos esquecer. Na sala de aula não se aprende. Sala de aula é aquele lugar onde a gente, quando muito, vai entender. O entender é memória de curto prazo. Memória de curto prazo é aquela que nós estamos falando de alguns segundos até algumas horas até.
Isso é curto prazo. Nós aprendemos como que funciona, né, o nosso processo de aprendizagem de verdade. O cérebro processa aquilo que aconteceu e gerou memória de curto prazo, processa isso enquanto nós estamos dormindo. Então, uma das coisas importantes para aprender, vai aparecer na listinha daqui a pouco, é dormir. Tem que dormir, porque é no momento que nós estamos dormindo que o cérebro vai processar aquilo que a gente voltou, aquilo que a gente normalmente volta, o cérebro vai entender que aquilo é importante para nós e isso acaba entrando naquilo que fica, que é a memória de longo prazo. Mas saibam, a memória de longo prazo, ela é construída enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos repetindo as coisas. E a gente não está nem aí para isso, de uma maneira geral. Né? Nós, professores, e vocês vão me perdoar, né? Ok, pode querer pegar no pescoço do Messias, né? Não tem problema. Né? Eu até entendo isso. Né? Mas a gente está mais ou menos limitado a preparar a aula, dar aula e dar prova. E o aluno aprendeu? Isso não é comigo, isso não é meu problema. É nosso problema. É problema das nossas instituições. Nós temos que olhar para isso. Nós temos que entender, né, melhor como que esse processo acontece. E esse processo acontece dentro dessa cachola. Então, é por essa razão, né, que as neurociências podem nos ajudar bastante. Quando nós falamos em neurociências, agora já vou começar a fazer os links. Por exemplo, se nós olharmos a pupila, se nós olharmos para o olho está vinculado ao nosso sistema nervoso. Então, olho consegue trazer informações importantes de aprendizagem, Messias? Sim. Né? A movimentação pupilar, isso é uma coisa, né, que a gente consegue hoje medir utilizando, né, um dispositivo que nós chamamos de eye tracking. Então, medindo posicionamento do olho, né, movimentação do olho e medindo a abertura, variação da abertura da pupila, a gente consegue, claro, usando matemática, né, fazer uma série de constatações importantes acerca do aprendizado. Se nós, por exemplo, né, colocarmos sensores na cabeça do indivíduo, isso vai caracterizar um equipamento que a medicina já usa, né, há muito tempo, chamado eletroencefalograma, a técnica eletroencefalograma. A gente consegue monitorar, né, pegando todas as áreas do cérebro e, né, ver as ondas que saem, cada onda, cada tipo de onda, nos traz uma informação importante acerca do que está sendo aprendido, do que não está sendo aprendido, acerca da atenção, acerca da falta de atenção. Nós temos recebido, dentro das nossas universidades, indivíduos, né, que são já, por exemplo, laudados como TDAH. Alguns de nós, professores, né, são TDAH. Ok, isso não tem nenhum problema. Um TDAH aprende de maneira diferente de um não TDAH, aprende de maneira diferente. E nós entregamos para os nossos estudantes um único pacote que funciona de um único jeito. Né? Em inglês nós chamaríamos de one size fits all, tipo tamanho único. Nós entregamos um ensino de tamanho único e o pessoal que se vire. Né? Não pode ser assim. Né? A gente precisa entender um pouco melhor isso para poder entregar métodos de ensino que sejam muito mais eficientes. Porque, no final das contas, né, nós estamos preparando os profissionais. Sejam eles engenheiros, sejam eles pedagogos, sejam eles médicos, sejam eles advogados, não importa qual a profissão. Nós estamos preparando esses profissionais. Então, nós temos que
entregar o método de uma maneira muito mais atrativa do que aquela que nós entregamos hoje. Né? Faço um convite para vocês, que são professores, né, já de universidades, por exemplo. Olhem para dentro dos seus cursos e identifiquem uma coisa chamada evasão. Evasão, né? Aquele aluno que vai embora, aquele aluno que chega no curso, por alguma razão, ou ele se decepciona, né? Ou ele se frustra, ou ele... Tem uma série de razões. Ele vai embora. Eu fiquei surpreendido, né? Esse assunto que eu estou falando para vocês, né? Eu falo no Brasil inteiro, né? As universidades me convidam de norte a sul, de leste a oeste. Normalmente, né, quando é possível, eu vou presencialmente. Quando não é possível, nós fazemos assim como nós estamos fazendo hoje. E eu vi, né, isso foi presencial, eu vi Universidade Federal, claro, não vou falar o nome, eu vi Universidade Federal em que 70% dos alunos que chegam vão embora. 70% de evasão. A cada 100, 70 vão embora. Gente, a gente não pode conviver com isso. É claro que tem uma série de razões dessa evasão. Por exemplo, razões socioeconômicas, né? O aluno faz, sei lá, um vestibular, vai para uma universidade imaginando, né, que o gasto vai ser X e o gasto é bem maior do que aquele, e ele não tem cacife, e a universidade, por mais que se esforce, né, não conseguem recursos suficientes para as universidades, né, não conseguem recursos suficientes para manter esse aluno dentro da universidade, e esse aluno vai embora. Esse é um pedacinho. Mas muitos vão embora porque vão lá nos cursos de cálculo, vão lá nos cursos de química, nos cursos de física, nos cursos de fenômenos de transportes, né? E aí a gente, professor, vai lá dar aula e depois dá aquelas provas que, meu Deus do céu, né? Não faz o menor sentido ser daquele jeito. Aí o aluno se frustra, se reprova, fala, não vou ficar aqui fazendo isso, e vai embora. Então, tem uma série de razões. Uma das quais, ou dentro de um conjunto de razões, método de ensino. Então, né, estou querendo mostrar para vocês que vale a pena nós, né, entendermos melhor essas coisas. Tá? Então, com eletroencefalograma, hoje eu tenho aqui, né, no meu laboratório de neurociência, aqui na USP em Orena e na Unesp em Guaratinguetá, eu tenho todos esses sensores. A gente é capaz de mapear o cérebro, tá? Daqui a pouco eu falo de algumas outras técnicas. Essa técnica aqui, né, é chamada Facial Expression. Essa técnica é uma técnica que, monitorando os músculos da face, nós conseguimos enxergar todos os estados emocionais pelos quais o indivíduo está passando. Lembrando que aprender está ligado a estado emocional. Então, né, como correlacionar essas coisas? A neurociência, né, nos ajuda a fazer isso. Existem, né, muitos sensores, nós temos vários desses. Uma hora dessa, né, aqueles que quiserem vir aqui, conhecer, visitar, a gente está aberto, né, para isso. Então, a gente consegue, né, fazer o mapeamento do cérebro e enxergar, né, as regiões que estão sendo mais ou menos estimuladas, né, ver os vários tipos, né, de ondas que estão saindo do cérebro. Tudo isso hoje a gente consegue fazer e fazer o vínculo, né, o vínculo dessas coisas com o que se aprende. Então, vamos lá. Neurociência, dando uma definiçãozinha básica, né? É o estudo científico do sistema nervoso.
E esse sistema nervoso inclui o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Então, é possível, por meio de informações de nervos periféricos, a gente tentar enxergar a coisa que está acontecendo lá dentro do cérebro. É possível, nós estamos, né, fazendo isso. Educação, por sua vez, é o processo de transmitir conhecimentos, habilidades e valores a indivíduos e às suas futuras gerações. Então, nós estamos, né, diretamente ligados a esse processo educacional. Se a gente puder juntar isso com a neurociência, certamente teremos benefícios, né, muito importantes. Bom, Messias, como que você... Eu sou um professor de engenharia, né? Eu sou professor já há 42 anos. Como que você se interessou por isso? Como que você vem trabalhando por isso? Eu me interessei por isso a partir de ter lido o artigo de uma professora lá do MIT, professora Rosalind Picard. A professora Rosalind Picard desenvolveu um sisteminha chamado EDA. Ela não inventou, tá? Ela desenvolveu, ela pegou uma coisa que já existia, o EDA, o Electrodermal Activity, atividade eletrodérmica, né, da pele, também chamado GSR, Galvanic Skin Response, resposta galvânica da pele. Ela desenvolveu um sisteminha particular dela lá no MIT, eu estive lá no MIT, testei o sisteminha dela. O que eu tenho aqui é um pouco diferente do dela, mas mede as mesmas coisas. Ela monitorou um estudante durante 24 horas no dia e durante 7 dias na semana. Um estudante do MIT, Massachusetts Institute of Technology, tendo aula no MIT, usando esse sensor, chamado EDA. O cara está no lab. Então, imagine aqui, ó, essas curvas que vocês estão vendo, como se fosse atividade cerebral. Na prática, não é. Tá? A gente está medindo pelo sistema nervoso periférico uma coisa chamada condutância da pele. Mas olha só, o cara está no laboratório, atividade, né? Pelo menos, né, começou, mas não estava, mas ficou intensa, né? Ele se ligou no que está acontecendo, aí depois termina, tem que fazer os relatórios, tem que ler coisas, homework, né? Meia-noite, supostamente ele está na casa dele e vai dormir. Bom, a gente imaginaria, né, quando dorme, né, uma atividade cerebral menos intensa. Esse aqui está com atividade intensa. Talvez não esteja dormindo, talvez esteja assistindo, né, uma série lá no Netflix, jogando, né, um joguinho qualquer. Beleza. 6 horas ele levanta e 9 horas ele está na aula. Class é aula. Olha só o nível de atividade cerebral dele quando ele está na aula. Bom, mas Messias, provavelmente ele dormiu na aula. Porque, né, ele não dormiu em casa, então supostamente ele dormiu aqui. Pode ter sido? Pode ter sido. Pode ter sido. Mas vamos para outro dia. Dia 2. Laboratório intenso, homework intenso, meia-noite está em casa, sleep, né, o sono. Veja que nesse dia ele até dormiu. 9 horas, ele está na aula. Opa, então nesse dia provavelmente não é porque não dormiu em casa, porque ele dormiu. Então, na aula, olha só o nível de atividade cerebral dele. Veja que o nível de atividade cerebral dele está muito parecido com um momento de relax. Ou seja, essa aula, olha, class é aula. Dias diferentes da semana. Fazendo prova. Exam, né? Fazendo prova. Então, essa aula. E nada, olha só, a constatação triste. Essa aula e nada é a mesma coisa. Então, nós, detalhe, né?
Isso aconteceu no MIT, com um aluno do MIT, tendo aula no MIT. Será que nós estamos, né, naqueles nossos momentos de sala de aula, dando aulas, e não está servindo para nada para os alunos? Isso está acontecendo, e está acontecendo de montão. Então, gente, nós precisamos dar uma parada e dar uma refletida nisso. O que é que nós, professores, podemos fazer para entregar algo que seja mais atrativo, que seja mais legal, que faça com que o aluno, né, participe mais, de uma forma muito mais efetiva. E, naturalmente, quando ele participa, mão na massa, hands-on, vou mostrar daqui a pouco um outro slide, fica claro, né, que aprende-se mais. Então tá aqui, ó, como é que o cérebro aprende? Quando a gente está lendo alguma coisa, a gente guarda cerca de 10%, ouvindo 20%, observando 30% e fazendo os dois simultaneamente, cerca de 50%. O nosso sistema educacional, ele é assim. Ah, mas Messias, lá no meu curso tem laboratório. Aquele laboratório que é o mesmo, que o experimento é o mesmo, que os resultados são os mesmos de anos anteriores, é a mesma coisa, que só vê. Porque os alunos já sabem quanto que vai dar. Né? Esse é o modo que a gente chama de aprendizagem passiva. O nosso sistema educacional está baseado em aprendizagem passiva. Mas veja, quando o aluno está discutindo com o outro, quando ele está fazendo mão na massa, a conversa, né? Quando ele está repassando para os outros o que ele aprendeu, olha só o quanto que fica. Esse é um modo que a gente chama de modo de aprendizagem ativa. Nos modos, né, de aprendizagem ativa, o aluno se engaja mais. Né? Esses alunos que a gente está educando, eles têm curto período de atenção. Então, a aula tradicional, a aprendizagem passiva para eles não é bom. Então, a aprendizagem ativa para esse aqui é bom? É muito bom. Nesses alunos tradicionais que nós temos, eles têm baixa retenção nas aulas tradicionais. Quando a gente está com aprendizagem ativa, nós abordamos diferentes estilos de aprendizagem. Uma coisa interessante, né? Muitos de nós usam o PowerPoint ou o Canva, não importa. É a mesma coisa. Ficar usando PowerPoint provoca um efeito neurológico chamado narcolepsia induzida. O que é narcolepsia induzida? É isso aqui. Mesmo que o aluno esteja bem, ele vai ser induzido a ficar com sono e vai acabar dormindo, né? Algo mais ou menos assim. Você está dando uma aula, né? E olha para a cara dos seus alunos, né? Dos nossos alunos, né? E a impressão que nós temos é que está acontecendo isso, que está aí nesse slide. Né? Eu, particularmente, gosto do próximo slide. Claro que eu uso ele mais para chamar a atenção. Você está dando aula e a impressão que te dá é que é isso aí que está acontecendo. Eu tenho um amigo, né, meu supervisor de trabalho, de pesquisa lá em Harvard, o professor Eric Mazur. O professor Eric Mazur é considerado o número 1 do mundo. Número 1 do mundo, quando nós estamos falando em inovação na educação. Essa é uma foto disponível, né, aberta, do professor Eric Mazur dando aula. Esse aqui é o professor Eric Mazur. Ele está dando aula de física aplicada num daqueles mega auditórios que tem na Harvard. Tem muitos desses. A aula é de física. O cara é um cara top. Olha só para essa aluna aqui. Essa aluna aqui, ela está dormindo. Esse aluno está dormindo. Esse aluno aqui está dormindo.
Esse aqui está dormindo, já perdeu o controle do pescoço, o pescoço já caiu lá para trás. Esse está dormindo, já perdeu o controle do pescoço, o pescoço caiu de lado. Provavelmente, depois dessa aula aqui, ele vai sair com torcicolo. E essa aula que vocês estão vendo aí é em Harvard, dada por um dos caras mais top que a gente conhece. Esse professor, né, já tem bastante tempo, se deu conta que isso aqui não funciona. Auditório desse tipo foi feito para vocês assistir uma apresentação de uma orquestra, né, de uma banda de música, de um teatro. Isso foi projetado por arquiteto, que se inspirou naquelas coisas lá do Império Romano. Isso não foi feito para dar aula. Então, gente, vocês que estão dando aula em lugar assim, para! Não funciona. Não funciona. Hoje o Eric Mazur, ele projetou, construiu uma sala de aula completamente diferente disso que vocês estão vendo aí. Talvez não vá dar tempo, né, de eu mostrar para vocês hoje, numa outra oportunidade, né, a gente pode mostrar o jeito que são as salas de aula, né, em ambientes modernos. Aqui na USP, na Lorena, nós temos algumas diferentes, né, e diferentes para melhor. Né? Muito bem. Eu falei para vocês que eu mostraria, né, 6 mecanismos interessantes para o aprendizado. Então vamos lá. O primeiro mecanismo importante tem que ter atenção. Se não estiver atento, não vai aprender. Ponto. Ponto. Se não tem atenção, não vai aprender. Segunda coisa importante, vem logo depois da atenção. Estado de alerta, estado de vigília. Tem que estar acordado. Tem que estar acordado. Senão não vai conseguir ficar atento. Muito bem. Lembra que eu falei? Quando nós estamos, né, lendo alguma coisa, vendo alguma coisa numa aula, a gente está construindo memória de curto prazo. Coisas de segundos até, em alguns casos, pode ser até hora. Né? Mas a memória de longo prazo, que é aquela que fica, ela só acontece quando nós dormimos. Então, gente, precisa dormir. Estudante, não adianta rodar. Né? Eu tenho prova amanhã cedo. Vou passar a noite estudando para a prova de amanhã cedo. Não faça isso, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai ficar sem dormir e não vai funcionar. Outra coisa importante, tem que repetir. O mesmo assunto a gente tem que voltar nele diversas vezes. Para dizer para o cérebro, olha, isso é importante. E no momento que nós estamos dormindo, ele recebeu essa nossa mensagem subliminar. Isso para ele é importante, ele está repetindo isso várias vezes. Aí ele joga isso, né, lá para o nosso HD. Muito bem. Está estudando? Tem que dar umas paradas. Não adianta pegar um material para estudar e ficar 2, 3, 4 horas em cima daquilo. Tem que dar uma paradinha. Assim como uma aula tem que dar uma paradinha. Messias, para quanto? Sei lá, pega 50 minutos, né, de atividade e para 10. 50 para 10. 50 para 10. Tem que dar uma paradinha. E tem que ter o direito de cometer erros. Seres humanos aprendem cometendo erros. Então, no processo educacional, a gente pode errar? Pode errar. Pode errar e depois corrige o erro. Agora, isso não pode nos levar, por exemplo, a ficar de dependência. Né? Vamos cometer erros durante o semestre, né? Não vamos deixar para submeter o aluno, né, a esses testes, a essas possibilidades, na última hora, que já não dá mais tempo de recuperar nada. Né? Então, esse é o macetinho. Bom, esse vídeo, né, vai estar depois disponível aí para vocês. Então não precisa ficar tirando foto, né? Depois você pega o vídeo. Mas é uma sugestão interessante que eu deixo para vocês.
Então agora vamos juntar neurociência com educação. Neurociência aplicada à educação é um campo de estudo científico que busca compreender como o cérebro humano aprende. E como essa compreensão, não basta só aprender como o cérebro aprende, né? E como essa compreensão pode ser aplicada no contexto educacional. Então esse é o grande convite, né, que eu faço para vocês. Vamos aprender como o cérebro humano aprende e vamos levar isso para os nossos ambientes educacionais. Eu não vou passar esse videozinho para vocês, mas fica aí como sugestão de vocês depois assistirem. Tem aí, é um videozinho no YouTube, 30 curiosidades sobre o seu cérebro que vão te impressionar. Então depois você assiste isso, você vai gostar. Bom, como é que o nosso cérebro funciona, não é? Ou como que o nosso cérebro é? O nosso cérebro, ele tem, né, uma parte, vamos dizer assim, frontal, está aqui, ó, frontal, tem uma parte aqui de cima, que nós chamamos de parietal, tem uma parte aqui atrás, né, que nós chamamos de occipital. Aí nós temos aqui essa parte logo embaixo, que é o cerebelo. Aí nós temos um conjunto, né, de nervos que desce, né, vai lá para a coluna, que é o tronco cerebral. E nós temos essa parte aqui lateral, né, que é o que nós chamamos de lobo temporal. Muito bem. Essa parte engruvinhada, né, é o nosso córtex. Depois que a gente adentra, né, aí nós temos as partes internas do cérebro, né, abaixo do córtex. E nessa parte interna, o cara, para fins de nós, por exemplo, fazermos, entendermos, né, melhor o funcionamento das coisas, é esse cara aqui, ó, chamado hipocampo. Esse cara é o hipocampo. O hipocampo, quando a gente fala em aprender, é o cara. Desculpa. Então, chegar no hipocampo é um grande desafio, né? A gente tem hoje mecanismos para fazer isso. Quando a gente faz o mapeamento cerebral, né, de alguma maneira a gente já consegue chegar nessa área hipocampal. Tem um aparelho, daqui a pouquinho eu falo o nome dele para vocês, chama FNIRS, mas daqui a pouquinho eu falo dele. É um sisteminha que é luz, né, que a gente anda, é luz numa frequência que é o infravermelho próximo. Você tem o infravermelho e tem uma frequência chamada infravermelho próximo, Near Infrared. O infravermelho próximo passa pelo couro cabeludo, passa pelo osso, passa pelas partes internas do cérebro e consegue chegar aqui no hipocampo. Só que esse aparelho eu ainda não tenho, né? Mas ele custa a bagatela de $130 mil. Vou ter, né? Estou tentando construir um. Tem um aluno de pesquisa trabalhando comigo, nós vamos tentar construir um. Mas para chegar mesmo, né, no hipocampo, hoje, é claro que estudos com vivos, né? Estudos com vivos, então você não tem como acessar, a não ser por meio, né, de sistemas de ondas, né, eletromagnéticas, e também sistemas utilizando algumas frequências de luz. Muito bem. Como o hipocampo é o cara, Messias, tem como a gente fazer alguma coisa para deixar o hipocampo turbinado sem tomar remédio? Tem. Então eu vou dar 10 dicas para vocês darem uma turbinada aí no hipocampo.
Primeira delas, fazer alguma coisa nova. Você toca algum instrumento? Não. Então começa a tocar alguma coisa. Vai aprender a tocar, seja violão, piano, soprar, flauta, não importa qual. Faz alguma coisa diferente do que você faz. Acrescenta aquelas coisas que você já faz, alguma coisa nova. Faça regularmente exercícios. Exercício físico, né? Resistido, fazer força, caminhar bastante, correr onde possível, né? Nossa, ajuda bastante. Existe, né, um óleozinho, o ômega 3. O ômega 3 ajuda tremendamente as atividades de aprendizagem, né? E eu diria que, né, mais especificamente aquelas que estão ligadas à memória de longo prazo, memória principalmente, né? De longo prazo, que é aquela que fica no hipocampo. Peixe, né? É o alimento que tem bastante ômega 3. Se você não come peixe, não gosta de peixe, ok, compra a cápsulazinha lá de ômega 3 e manda bala. Beber café é bom, Messias? Beber café é bom. Eu coloquei aqui, não muito, né? Porque senão, né, você vai ficar com... Os seres humanos, eles podem ter, né, uma dosagem de cafeína de não mais do que 400 miligramas por dia. Então aí vê a quantidade de café que você bebe, vê a dosagem, né? Essa frutinha aqui, né, ela é muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil até a gente tem, não é tão comum, né, que é o blueberry, que é o mirtilo, né? O mirtilo também faz um bem tamanho aí pro hipocampo. Estimular o cérebro, fazer ginástica mental, fazer quebra-cabeça, né? Pegar aqueles brinquedinhos japonês, faça isso, né? Palavra cruzada, né? Quebra-cabeça. Tudo isso ajuda, né? Ajuda você desenvolver, né? Uma coisa que a gente chama de plasticidade cerebral. Comer chocolate amargo. Não muito, porque senão daqui a pouco você fica com o cérebro legal e engorda demais, né? Então, né? Praticar atenção plena, né? Meditação, fazer meditação ajuda bastante. Mudar as coisas, né? Mas você está acostumado a andar, a gente anda para frente, né? Mas de vez em quando anda para trás, anda de costas, né? Você tem um caminho que é o caminho que você usa para ir da sua casa para o trabalho. Todo dia é o mesmo caminho. Pegue caminhos diferentes. Né? A literatura fala que o Bill Gates, né, todo dia, ele pegava um caminho diferente para estimular o cérebro dele. Pegava diferente, não era à toa, não. Era para fazer estimulação do cérebro mesmo. Né? Esse cara agora ele vale cerca de 140 bilhões de dólares. Né? Então, né? E faça. Fazer é uma das coisas mais importantes para que, primeiro, a gente aprenda e que a gente consiga desenvolver melhor, né, as partes que aprendem dentro do nosso cérebro. Um pouquinho, né, sobre onde as coisas acontecem, né? Quer dizer, tudo isso acontece por intermédio, né, de uma rede neuronal, onde estão os neurônios, né? Essa aqui é a estrutura dos neurônios. Messias, quantos neurônios nós temos? Ainda não tem um número, assim, efetivamente é esse, mas o número que mais se aproxima de uma realidade científica é que nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. Né? E imagina, você com 86 bilhões de neurônios, muita coisa, né? Muita coisa pode acontecer. Já estou chegando ao final para termos um tempinho aí para poder o pessoal fazer pergunta. Então, os sensores mais usados, o EDA, eu tenho aqui, o que eu tenho é esse, coloca na ponta do dedo. O eletroencefalograma, a gente coloca, né, na cabeça, vários pontos da cabeça. Sensor de variabilidade cardíaca, eu também tenho. Resposta fisiológica é a temperatura da pele.
O FNIRS é o tal aparelho que eu não tenho e que custa, né, a bagatela de $130 mil, e o fMRI, né, o ressonância magnética, esse eu também ainda não tenho, num futuro próximo. Então, são esses sensores que a gente tem utilizado. Experimentos, né, estudos que nós já fizemos aqui. Isso aqui, ó, é resultado de experimentos que nós fizemos com estudantes de ensino superior. Em vermelho, é o resultado do EDA, Electrodermal Activity, quando o estudante foi submetido, o assunto para ser aprendido era o mesmo, só que a gente entregou usando o método tradicional e usando o método ativo. Em vermelho é o resultado do estudante com o método ativo. Em azul é o resultado desse estudante com o método tradicional. Então nós já estamos vendo, né? O método ativo é muito mais interessante. Esse foi com um dos estudantes. Olha esse outro estudante aqui, a diferença que apresentou. E aqui nós pusemos estudante de direito, estudante de psicologia, estudante de biologia, estudante de engenharia, tá? Então veja aqui, o vermelho sempre esteve em cima, né, mostrando que a atividade ativa sempre proporcionou um melhor aspecto de aprendizagem. Esse aqui particularmente, né, foi um estudante que... Você vê que, né, o azul é o tradicional, o vermelho é o ativo. Bom, estava tudo muito bem até aqui, ó. Daqui a pouco, despencou. Antes de ter gerado essa curva, a gente estava olhando para a cara do jovem e estava vendo, né, que teve um momento que ele ficou muito nervoso. Mas aí foi um problema nosso, né? Nós montamos o nosso setup numa área em que a gente colocava os sensores na mão esquerda, aqui na cabeça, e na mão esquerda dos indivíduos. E eles tinham um espaço pequeno para manipular um aparato com a mão direita. Só que esse jovem era canhoto. E nós não sabíamos. Hoje a gente toma esse cuidado, né? Mas no momento que isso aconteceu, nós não sabíamos. Então nós colocamos, né, os sensores na mão esquerda, que é a mão dele de trabalho. E ele ficou com a mão direita liberada para fazer a tal atividade. Até um certo ponto, até que foi. Mas chegou uma hora que ele perdeu o controle. Então, era visual para nós. Eu falava isso aqui foi um aluno meu de mestrado, que agora está fazendo doutorado nesse assunto, está nesse momento nos Estados Unidos. É um aluno meu e do Irlandi é co-orientador, professor Irlandi. A gente via a cara do menino e falava assim, nossa, esse menino vai chutar o pau da barraca. Ele está muito nervoso. A gente via, mas a gente ainda não tinha essa informação. O dia que a gente fez, para nós foi muito claro. Cara, o tal do sensor captura, né, muito bem essas coisas. Bom, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Passei um pouco, né, daquela 1 hora que estava reservada para a gente fazer a apresentação, mas ainda temos, né, um tempinho para que vocês, se tiverem interesse, né, possam fazer perguntas. Que palestra, hein, professor? Me senti agora aqui triste, porque eu acredito que eu vou ter aí que melhorar meus métodos aí, e é muito, hein? Porque olhei para a sua turma, imaginei a minha dessa mesma forma. Pois bem, professor, a gente tem alguns comentários, né? Mas uma pergunta surgiu aqui. Jonas Henrique da Silva, ele dá saudações, primeiramente, né? Ele diz que é pesquisador em neuroliderança e está cursando uma especialização lato sensu nessa área. E aí a pergunta dele seria:
como seria a relação entre a aplicação de métodos neurocientíficos no ensino superior e os resultados na evolução da liderança empresarial? Bom, vamos lá. Eu diria que a relação é muito próxima, muito próxima. Porque quando nós falamos em liderança empresarial, nós estamos falando de processos em que, né, temos indivíduos envolvidos e indivíduos aprendendo a tomar decisões, né? Bom, eu tenho na minha equipe, né, começou agora, fez prova semana passada, foi aprovada para fazer o doutorado comigo, uma psicóloga, e ela trabalha, o trabalho do dia a dia dela é com executivos, envolvendo aspectos, né, de ambientes organizacionais, incluindo-se aspectos voltados à liderança, e ela é uma psicóloga de formação, com um mestrado em psicologia, e nós, então, agora vamos, assim, aprofundar um pouco, né, desses nossos estudos, envolvendo esse tipo de ambiente. Messias, você tem receitinha de bolo para dar? Assim como eu dei a receita do aprender e do brincar lá com, dar uma estimulada no hipocampo? Ainda não. Mas em breve nós teremos. Como chama mesmo o rapaz? Você está sem áudio. Jonas. Jonas, eu não sei se você é aqui da nossa região, né? Se você for aqui da nossa região do Vale do Paraíba... Ele é professor de Guaratinguetá. Ah, professor de Guará. Então, eu sou professor da Unesp. Vai uma hora ali na Unesp tomar um café comigo e a gente já conversa, e daqui a pouco vai que você se anima, né, a se transformar aí num cientista e vem trabalhar no nosso time. Ele é da FATEC. Ah, legal, legal. Está do lado, né? Professor, eu tenho uma pergunta. Na realidade, eu observei quando você falou sobre os estudos que foi realizado em várias áreas. Existe algum estudo que vocês já estão fazendo em relação à comparação entre as áreas? Tem alguma área de formação em que a gente percebe que esse cenário é um pouco diferente, né? Você citou direito, você citou engenharia. Será que entre as áreas humanas, exatas, existe uma relação de diferença entre esse cenário? A resposta concreta é: nós ainda não temos. Por quê? A gente começou faz pouco tempo, né? Uma coisa foi a gente desenhar o grupo de pesquisa. Outra coisa, né, foi o que é que a gente precisa, quanto custa, e ir atrás, né, dos recursos para nós acessarmos esses aparatos. Hoje nós temos esses aparatos, pelo menos boa parte deles, e nós estamos ampliando, né, cada vez mais o número, né, de indivíduos que nós estamos testando das mais diversas áreas. Então, por exemplo, eu recebi agora, para fazer pós-doutorado, uma professora que é psicóloga, né, doutora em psicologia, e que atua numa faculdade que tem curso de medicina, enfermagem, fonoaudiologia não. Bom, são vários cursos da área de saúde, e nós estamos, nesse momento, testando, né, esses indivíduos. Nós temos uma pós-doc de uma outra universidade, que tem, inclusive, engenharia, mas também tem área da saúde e área de humanas. Então, assim, né, hoje nós estamos criando, né, essa grande base de dados, e é claro, para fazer, né, comparações estatísticas e poder fazer algum tipo de inferência, o tamanho da amostra ele tem que ser razoavelmente grande. Então, o Aprígio, a resposta, com tamanhos de amostra pequenos, nós temos
algumas dessas informações que eu mostrei para vocês, né? Ali tinha estudante de Direito, tinha estudante de Biologia, e tinha estudante de Psicologia, tinha estudante de Fisioterapia e tinha estudante de Engenharia. Então, a gente vê algumas diferenças, mas ainda não dá para quantificar o tamanho dessas diferenças por... Né? Hoje a gente está criando, então, né, esse grande banco de dados, e em breve, usando, né, estatística multivariada e usando inteligência artificial, a gente vai conseguir, sim, fazer os clusters, e podemos concluir que entre determinados clusters há muita convergência, há muita similaridade, e entre outros não, mas esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento ainda não foi gerado. Ok, professor. A Deusa Maria Moreira, ela faz um comentário, e aí em cima desse comentário dela eu trago depois uma pergunta. Ela diz o seguinte, né, que é difícil, né, na realidade, bom dia, temos toda essa tecnologia à disposição e diversas realidades socioeconômicas para administrar, então isso é um fato, né, e aí a gente percebe que não é só o estudante que está em processo de aprendizagem, mas nós, professores, também nos enquadramos, né, nessa questão. A gente sabe que existe, ainda continuando o comentário dela, ela cita aqui que existe uma insistência muito grande nessas velhas metodologias, né, que chegam a criar uma certa dicotomia em sala de aula, e aí a gente percebe todo esse cenário que o senhor trouxe para a gente, de evasão, de diversos níveis de ensino, né, mas aí a gente tem que lidar ainda com falta de investimento, falta de recursos humanos, formação para lidar com esse novo contexto. Então, é um cenário, professor, um pouco ainda complexo, né? Então, como é que a gente pode contornar isso diante de todas essas variáveis? Eu sei que é uma pergunta um pouquinho complexa de resposta, mas a gente tem um dilema: conteúdo, tempo, carga horária, o que nossos modelos de currículo ainda estão muito delineados em relação a isso. Então, como é que a gente pode trazer essas metodologias diferentes para dentro do nosso modelo acadêmico? Como é o nome dela mesmo? De Deusa Maria. Ô Deusa, obrigado pela pergunta. Deusa, nós, né, professores, você, professora, sofre como todos nós, né? Eu posso garantir para você, manter alguma coisa do método tradicional, né, aprendizagem passiva, e inserção de métodos de aprendizagem ativa, isso é custo praticamente zero. Eu consigo fazer, eu construí aqui na USP, eu e mais um colega, construímos ambientes muito mais interessantes para fazer isso. Mas eu já fui lá na região amazônica, né, região de Manaus, por meio dos institutos federais, né, de educação, fui em várias cidades da região amazônica, e a gente fez isso dentro de ambiente usando aquilo que tem. É claro que a gente deixa algumas dicas, aqui pode melhorar um pouquinho, mas primeira coisa que precisa, e que infelizmente ainda não tem, no tamanho que precisa, é uma boa vontade institucional e descer do pedestal, assumir humildemente, né, o nosso papel de educadores e fazer aquilo que o Apri já começou falando, né, no retorno. Puxa, Messias, você me provocou, né? Então, ele vai usar os mecanismos dele para fazer isso, e todos nós, eu fiz isso. E eu fiz isso, né, não conformado, né, não conformado com o jeito, né. Só para você ter ideia, uns 20, 25 anos para trás, eu conheci um professor norte-americano. Detalhe, então vamos lá. Messias, você é assim a vida inteira? Não. Eu
fui um dos maiores ferradores aqui da Escola de Engenharia de Lorena. Eu fui professor de termodinâmica durante 30 anos aproximadamente. Eu sei que muitos alunos foram embora dessa escola porque não conseguiram passar de termodinâmica comigo. Olha só, um meia-culpa em público. Né? E eu sempre fui aquele cara que os alunos me falavam assim, Messias, as suas aulas de termodinâmica são ótimas. Lembrar que aula é memória de curto prazo. O que acontece na sala de aula é memória de curto prazo. Mas a gente simplesmente não consegue fazer as suas provas. Fazer prova, e na época eu só dava prova. E dava aquelas provas de arrebentar a boca do balão. Né? Então, o aluno não tinha tido tempo, né, de amadurecer o conceito, aí já vinha, levava aquela pancada. Muitos levavam DP, e muitos, por conta de levar várias DPs da mesma disciplina, com o mesmo professor, iam embora. Até que eu conheci um professor norte-americano chamado Richard Felder, e o Richard Felder recebeu nos Estados Unidos o prêmio de educador do século. Puxa, um professor de engenharia receber o prêmio de educador do século, esse cara tem que ter alguma coisa muito diferente. Eu fui atrás. Preciso conhecer esse cara. Tendo conhecido ele, falei, agora eu preciso ser aluno dele. Eu já era professor. Preciso ser aluno dele. E fui fazer um curso dele, onde ele falava, né, de pedagogia, de sistema de avaliação, modos de aprender, modos de ensinar e modos de aprender. Quer dizer, professores ensinam numa frequência, alunos aprendem em outra. Se não tiver o casamento disso, não funciona direito. Até que num determinado momento do curso que eu estava fazendo com ele, ele fez a seguinte afirmação. Gente, partindo do princípio que o aluno quer aprender. Então vamos fazer uma pequena, né, um pequeno comentário em cima disso. A gente tem muito aluno que não quer aprender, a gente tem muito aluno que não quer aprender. Então esse não tem. Né? Talvez os psicólogos consigam ajudar, a família, a gente talvez não vai conseguir mexer muito nisso. Então, partindo do princípio que o aluno quer aprender. Então, vamos deixar de lado os que não querem. Então, vamos olhar para esse bloco dos que querem aprender. Vão na aula, fazem todos os exercícios, entregam as atividades, estudam para a prova. Então, olhando para esses, partindo do princípio que o aluno quer aprender, se ele não aprende, o responsável é o professor. Isso foi dito, né? Na minha cara, é claro, eu não estava sozinho, vários professores fazendo curso. Esse foi o grande momento de eu, preciso rever alguns conceitos. Aí é onde eu fui. Veja, eu já era doutor, né? Fiz engenharia, fiz mestrado em engenharia, fiz doutorado em engenharia, e pela primeira vez que eu fui ouvir falar em didática mesmo, né? Em pedagogia, eu já era doutor, eu já era professor, eu já estava há mais de 2 décadas ferrando a molecada na escola, quando eu fui ouvir falar de pedagogia. Então, quando eu falo de, né, oportunidade institucional, é que as instituições se conscientizem disso e deem oportunidades, né, para que os professores possam se capacitar para essa coisa importante que é o ensino. Né? Como que eu vou ensinar melhor? Como que eu posso melhorar o meu método? Como que eu vou avaliar? Avaliar não é só dar prova. Então, o Richard Feld teve no Messias um impacto, né? E dali para frente, como eu falei para vocês, eu fui mundo afora, né? Eu fui para Harvard, fui para o MIT, fui para o Lincoln College, isso está tudo na costa leste dos Estados Unidos, região ali de Boston, né? Depois eu fui lá para o outro lado, costa oeste, fui para o Vale do Silício. Desci o Vale do Silício inteiro, olhando quais eram as melhores práticas pedagógicas, né? Tendo descoberto, né, que os PBLs, né, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problema, Project Based Learning, aprendizagem baseada em projeto, que isso foi inventado na Europa, particularmente na Dinamarca e Holanda. Eu fui para a Dinamarca, eu fui para a Holanda, e saibam, sem nenhum centavo de ajuda institucional. Mas, Messias, você tirou dinheiro do bolso para fazer isso?
Vamos lá, 90% do dinheiro que eu precisei para viajar, dentro da própria escola, com projetos, a gente gerou os recursos. Recursos que poderiam vir para o nosso bolso, legalmente. Mas a gente fez um acordo de cavalheiros, né, o grupo que fez isso, a gente não pegou nada, criamos um fundo, e com esse fundo, né, a gente viajou praticamente o mundo inteiro, olhando as melhores práticas, a gente teve dinheiro para construir aqui, dentro da universidade, né, alguns espaços de aprendizagem diferenciados. Então, jeito tem. Esse foi o jeito que o Messias enxergou. Né? Cada um, né, encontra o seu. É claro que se houver, né, um aporte de recursos para... Sim, vamos mostrar isso, né, para os nossos superiores, e o pouco que vier já vai ser bem-vindo. Mas se não vier também, não vamos sentar no canto e ficar chorando. Vamos fazer. Assim como a gente tem feito. E tem dado certo. E é muito gostoso, é muito legal, é muito bom, né? O professor Erlandi, né, do mesmo departamento que eu, aqui na USP, nós temos um curso aqui de engenharia de produção. O nosso curso de engenharia de produção, né, praticamente não tem evasão. Porque a gente, né, desenhou o curso com essas coisas. O Aprígio fez um comentário. Aprígio, quando a gente olha para as nossas estruturas curriculares, elas estão muito inchadas. Muita coisa para dar de aula e pouco de aprender. Muito ensino, pouco aprendizado. Nós temos que enxugar de uma forma significativa as nossas disciplinas para o aluno ter tempo de fazer. Né? Educar precisa ser educar por competência. Competência é conhecimento, habilidade mais atitude. O nosso sistema educacional é baseado em conhecimento. Livro. Aí depois a gente dá o diploma para o sujeito e agora você vai ser engenheiro, por exemplo, que é a minha área. Não pode ser assim. A habilidade tem que ser desenvolvida dentro da escola. E para isso tem que ter tempo. Para isso, né, a gente entra em reunião para discutir, por exemplo, né, mudança de estrutura curricular. O cara dá uma disciplina, sei lá, de 60 horas no semestre. Aí você quer que ele baixe para 30. Aí ele fala, não, eu preciso mais. Aí você vai ver o mais. Né? Convido vocês a olharem nas suas instituições. Às vezes a pessoa tem uma disciplina de 4 horas seguidas. Eu acho isso um crime, né? Mas 4 horas seguidas da mesma disciplina no mesmo dia. O professor chega atrasado, o intervalo é estendido e termina a aula mais cedo. Mas que droga é essa? Né? Está escrito lá no papel que são 4 horas, mas efetivamente 2 e pouco. Aí passa, vira uma coisa que eu considero antiética, até mesmo imoral. Né? E isso está acontecendo de montão. Isso acontece de montão, né, nas nossas instituições, e a gente também tem que começar a olhar para essas coisas. Mas a primeira sugestão é, vamos enxugar e ter tempo para o aluno pôr a mão na massa, senão não dá. É verdade. Bom, a nossa palestra aqui é excelente, o tema, mas nosso tempo também está curto. Eu tenho só 2 últimas perguntas, professor. A primeira é do André Gomes Barros. Ele diz assim, professor, de acordo com o MEC e o sistema COFEA-CREA, a disciplina de neurociência é contemplada nas grades curriculares das instituições educacionais? E se sim, quantos % englobando as públicas e privadas adota a disciplina de neurociência nos cursos de engenharia? Não, ela não é incorporada. Pra vocês terem ideia, aqui na USP Lorena nós não temos, na engenharia, a disciplina de neurociência. Na Unesp em Guará, nos cursos de engenharia, nós não temos. Né? Mas eu diria para você assim, né?
é importante até que nem tenha. É importante que nem tenha como disciplina, porque colocar disciplina vai deixar o bolo maior, né? O que precisa, sim, né, nós, né, usarmos os nossos mecanismos de aprendizagem que a gente faz fora de sala de aula, incentivarmos, né, professores das universidades públicas e privadas a fazerem pesquisa nessa área, e a própria universidade e, né, um pool, né, de colaboração entre as universidades vai. É claro, a gente publica, mas tem certas coisas que às vezes é uma revista importante, ela fica, né, procurando pelo em ovo e às vezes não quer publicar, não tem importância. Vamos escrever um relatório técnico, vamos disponibilizar isso de modo que nós possamos aprender, não necessariamente fazendo disciplina. Bom, pois bem, a última pergunta é do Adson dos Santos. Ele diz assim: professor, obrigado pela excelente apresentação. Uma coisa me preocupa bastante. Existem possibilidades de aprendizagem ativa sem a necessidade de salas específicas para essa atividade? Sim. Como eu falei, eu fiz isso lá na região amazônica, em ambiente de sala de aula super convencional. Fiz lá na Amazônia, aqui também a gente faz, né? Eu levo isso, né? Parte do meu tempo, né? Eu tenho usado para levar isso para dentro das escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio. Aqui, né? Principalmente na nossa região do Vale do Paraíba. Então eu chego numa escola pública, do jeito que ela for, não importa. Né? Com as carteiras que ela tem, com a sala de aula que ela tem. Às vezes eu tiro os alunos, né, da sala de aula, levo lá para a quadra poliesportiva, e lá na quadra poliesportiva deles eu dou a aula. E a gente faz coisas, a gente modela, e nossa, e tem sido muito interessante. E é claro, os professores participam, e ali a gente deixa o recado, olha, fazer mudanças para melhor, claro que se tiver recurso, se tiver apoio institucional, vai ser muito melhor, vai ser muito mais rápido, muito mais produtivo. Mas enquanto não tem, a gente que abriu a cabeça para a nova realidade, vamos fazer com um pouco que a gente tem. De novo, né? Eu fui para Harvard, para o MIT, para o Olin College, para o Vale do Silício, para a Dinamarca, para a Holanda. Nunca recebi uma diária sequer das instituições a que eu pertenço. Ok. Isso é um problema? Não é um problema. Isso me obrigou a fazer uma coisa adicional para gerar o recurso do projeto e poder fazer isso. Né? Numa das idas, a FAPESP, Fundação de Apoio, né, de Amparo à Pesquisa e Ensino no Estado de São Paulo, numa das idas, a FAPESP me deu uma ajuda. Mas nas outras todas, né, foi com um esforço nosso. Então, né, vamos fazer com o que tem. Inovar é encontrar solução para necessidades humanas não atendidas até aquele momento com os recursos que nós dispomos. Se o recurso que nós dispomos é pequeno, é com ele que nós vamos trabalhar, é com ele que nós vamos inovar. Professor e participantes, infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim, né? Então a gente gostaria de finalizar essa nossa palestra muito rica, né, com o professor Dr. Messias Borges, a neurociência aplicada ao ensino de aprendizagem. A gente observa que nós vamos ter que dar uma chacoalhada aí nas nossas metodologias, né, de ministrar as nossas aulas. Eu acho que foi uma provocação. Com certeza temos que tirar, como uma participante colocou aqui, a Valéria Cristina, a gente tem que tirar os alunos dessa situação de tédio e também a gente tem que sair dessa nossa zona de conforto, né? Então a gente, hoje a palestra foi muito rica, né? As discussões foram também excelentes e com certeza a gente sai daqui com um aprendizado maior em relação a esse tema de hoje. Professor Messias, eu gostaria de perguntar ao senhor se tem alguma mensagem que você gostaria de
passar para os nossos participantes aí que estão nos assistindo, e ao mesmo tempo já agradecer muito a sua participação nesse nosso evento, né? Foi muito bom tê-lo aqui conosco, né? E externar para a gente, passar para a gente toda essa gama de conhecimentos. Bom, o recado é: arregassem as mangas, professores e professoras, e vamos fazer o que a gente precisa fazer para melhorar. Messias, eu ainda não sei o que fazer. Venha conversar com a gente. Nós estamos aqui em Lorena, né? Eu, o professor Erlandi, nós temos um time, né, de professores engajados nisso, né? Messias, eu sou de longe, né? Sou do norte do país, não tem problema. Faz aí um evento, né? Pode ser assim como esse nosso, né? Remoto. Se tiver algum dinheiro para comprar a passagem, eu não cobro, né? Não cobro para estar presente, né? Só preciso comer, preciso dormir, né? Preciso chegar. Então, se for longe e quiser que a gente vai. Caso contrário, pode ser assim, usando o remoto. E vocês, né, que tiverem condição, mas eu sou longe, poderia ficar um tempo aí com vocês, sei lá, passar uns 6 meses, 3 meses, um mês, uma semana? Também as portas estão abertas. Vamos nos juntar e fazer o que precisa ser feito. Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A todos vocês aí que estão nos assistindo, muito obrigado pela presença, pela participação no evento. Esperamos aí que vocês tenham aproveitado aí o nosso evento ao máximo. E também não deixem de conferir as próximas palestras. Aí mais à frente a gente tem uma palestra de como usar a IA para potencializar o ensino e aprendizado, com o professor Dr. Ezequiel Roberto, né? E para isso basta acompanhar a nossa programação do evento, que tem todos os horários. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço a todos.